Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo numa perspectiva, olha, bem provocadora, sobre a doutrina da Trindade, que é um dos pilares da teologia cristã, né? Toda a nossa análise aqui se baseia no capítulo 10 do livro Teologia Sistemática do Alva Huffer, e ele traz um argumento assim bem direto sobre as origens dessa crença. Então, bora começar a desenrolar essa história. Então, para começar, vamos só alinhar os ponteiros, né? Colocar todo mundo na mesma página. A doutrina da Trindade, classicamente, é definida como a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, numa única divindade. Ou seja, é a ideia de que todos os três são um só Deus, em substância, mas ao mesmo tempo são três pessoas distintas, com individualidade, certo? Esse é o ponto de partida da nossa conversa. Mas é aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade. O autor, o Alva Huffre, ele já parte de uma tese central, assim, muito forte. Ele afirma que o trinitarianismo é, e aqui eu cito ele, a mais predominante entre as muitas teorias falsas. Uau! É a partir desse ponto que a gente vai desdobrar todo o argumento dele, que é basicamente o seguinte: a doutrina seria um conceito que não está na Bíblia e que teria raízes, na verdade, no paganismo. Ok, então, primeiro de tudo, vamos entender como é que o autor desmonta a própria doutrina para poder analisar, sabe? Ele basicamente divide ela em três proposições, três ideias fundamentais. Olha só, a doutrina da Trindade, segundo a análise dele, se apoia em três pilares essenciais. Primeiro, a ideia de uma unidade composta em Deus. Segundo pilar, a divindade plena do Pai, do Filho e do Espírito. E o terceiro, a personalidade distinta de cada um deles. Agora, o ponto crucial do argumento do autor é que esses três pilares são totalmente interdependentes. É como um tripé, sabe? Se uma perna quebrar, se apenas um desses pontos não pudesse ser provado pela Bíblia, segundo ele, a estrutura inteira da doutrina simplesmente desmorona. Beleza, vamos em frente então. Agora, a gente vai ver como é que o autor investiga as origens históricas dessa doutrina. E para ele, é aí que está o centro de toda a controvérsia. E o argumento principal aqui é bem direto, sem rodeios. O autor afirma que essa doutrina não é mencionada na Bíblia. Simples assim. Palavras como trindade ou triuno, elas simplesmente não aparecem nas Escrituras. A tese dele é que esse conceito era totalmente desconhecido, tanto para os israelitas do Antigo Testamento quanto para os primeiros cristãos. E para reforçar esse ponto, o autor traz uma citação bem interessante do Graham Greene, que escreveu na revista Life lá em 1950. E essa citação é poderosa, sabe por quê? Porque vem de alguém que, enquanto defendia um outro dogma católico, acabou admitindo que até as igrejas protestantes aceitam a Trindade sem ter uma autoridade precisa nos evangelhos. Quer dizer, isso acaba ilustrando perfeitamente o argumento do autor sobre essa falta de uma base bíblica direta. Tá, mas se a doutrina não tem origem bíblica, de onde ela veio então? Bom, o autor aponta para as tríades de deuses em várias, eu digo várias, culturas pagãs antigas. A lista é impressionante, olha só. Hinduísmo com Brahma, Vishnu e Shiva. Egito com Osíris, Ísis e Néfites. Babilônia, Grécia, Roma. O argumento dele é que esse conceito de um deus triplo já era super difundido e acabou de alguma forma sendo absorvido pela teologia cristã, principalmente com aquela forcinha da filosofia platônica. O livro vai além, ele aponta até para o momento exato em que a palavra trindade apareceu pela primeira vez. Em grego, a palavra tríquias foi usada por Teófilo de Antioquia, lá por volta de 168 d.C. Já em latim, a palavra trinitas foi usada por Tertuliano, um pouquinho mais tarde. Então, o ponto-chave aqui é que a própria palavra, a terminologia, surgiu mais de um século depois da Era dos Apóstolos. E tudo isso nos leva direto para o momento, assim, decisivo na história da Igreja, o século IV. Um período de debate teológico intensíssimo que, segundo o autor, foi o verdadeiro campo de batalha onde essa doutrina foi finalmente consolidada. A polêmica toda explodiu entre dois grandes líderes da igreja em Alexandria, Ário e Atanásio. A questão central era: qual a verdadeira natureza de Cristo? De um lado, Ário defendia que, por ser o filho, ele era de alguma forma subordinado ao pai. Do outro lado, Atanásio batia o pé, afirmando que Cristo era igual a Deus em absolutamente tudo. Eram duas visões, assim, completamente opostas, que literalmente racharam a cristandade ao meio. E é a partir daqui que a disputa, que era teológica, vira uma questão de poder político. Pensa só, em 325, o imperador Constantino, querendo o quê? Unificar o império. Ele vai lá e convoca o concílio de Niceia. Nesse concílio, a visão de Atanásio sai vitoriosa.
Mas essa vitória não colocou um ponto final na história, não. Por mais de 50 anos, a briga continuou, com o poder do império pendendo para um lado e depois para o outro. Finalmente, em 381, no Concílio de Constantinopla, o trinitarianismo foi, de vez, estabelecido como a doutrina oficial do império. Certo, com a doutrina já estabelecida politicamente, qual era o próximo passo, segundo essa análise? Bom, era preciso formalizar e impor essa ideia. E como fizeram isso? Através de confissões de fé oficiais, que a gente conhece como credos. E aqui tem um ponto bem interessante que o autor levanta. As primeiras declarações de fé, tipo o famoso Credo dos Apóstolos, simplesmente não continham a doutrina da Trindade. Para ele, isso é uma prova forte que reforça o argumento de que foi algo adicionado depois, que não fazia parte da fé cristã original. Olha só essa frase do Credo de Nicéia, ela é fundamental. A expressão consubstancial ao Pai. Essa foi a grande vitória de Atanásio. O que isso quer dizer? Que o Filho era da mesmíssima substância que o Pai. Isso refutava de forma direta a visão do Ário. Foi uma escolha de palavras assim muito filosófica e precisa, pensada para acabar com o debate de uma vez por todas. Alguns séculos depois, o credo atanasiano, ele levou a linguagem para um outro nível de complexidade. O autor destaca frases como essa para apontar o que ele considera contradições lógicas. Pensa bem, a própria necessidade de afirmar que não são três deuses, mas um só Deus, já mostra, na visão do autor, a dificuldade de explicar essa doutrina de um jeito simples e revela a natureza paradoxal dela. E assim, a gente fecha o ciclo que o autor nos propõe. Resumindo a perspectiva dele, a Trindade não seria uma doutrina bíblica original. Seria, na verdade, um conceito com raízes lá nas tradições pagãs, que foi formalizado em concílios com uma forte influência política e finalmente consolidado pelo poder dos imperadores romanos e da Igreja Católica. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para refletir, né? Independentemente da conclusão teológica que cada pessoa chegue, essa análise histórica que a gente viu, ela nos força a pensar. Até que ponto aquilo em que acreditamos, nossas crenças mais profundas, são moldadas não apenas pela revelação, mas também pela história, pela filosofia e pelas estruturas de poder de cada época. É uma questão que, com certeza, vai muito além de um único dogma.